Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet Aposta Esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e análise do sabadão, dia 27 de maio. Só que antes, rapaziada, se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like e se puder faz o comentário, compartilhe o vídeo com os amigos para fortalecer o canal. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, rapaziada, bora iniciar as análises deste sabadão, começando pelo Brasileiro Série A. Sim, o jogo do Atlético Paranaense versus Grêmio, que tem início às 16 horas. Bom, é um jogo grande, é um jogo de duas equipes que vai brigar até o fim na parte de cima da tabela, mas também em comparação de elenco, a equipe do Atlético Paranaense está bem à frente nesse termo. Agora, em comparação de odd, também o Atlético Paranaense paga uma boa odd, 2.20 como favorito, as casas de aposta, e 3.30 para o Grêmio, 3.25 para o empate. Na classificação, Atlético Paranaense é o sétimo colocado em 7 jogos com 12 pontos e a equipe do Grêmio é o décimo colocado, 7 jogos com 11 pontos. Atuando em casa, o Atlético Paranaense 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 jogos, e o Grêmio fora de casa vem oscilando bastante, é o 12º colocado em 3 jogos com apenas 1 vitória. Em sequência individual, a equipe do Grêmio vem a 3 jogos de invencibilidade, em 6 de 7 saiu ambos marca, e a equipe do Atlético Paranaense vem a 4 jogos sofrendo gol, em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca e mais de 2.5 gols. Em confronto direto, o Atlético Paranaense, em 5 dos últimos 6, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar e vem aí de uma vitória de 4-2 atuando em casa. Vale ressaltar que o Atlético Paranaense abriu o placar diante do Atlético Mineiro pela Copa Libertadores, mas o Atlético Mineiro conseguiu a virada com 2 gols de Paulinho, ou seja, o Atlético perdeu e o Grêmio aí chega tentando parar o ímpeto do poderoso Atlético, que quando atuando em casa é uma equipe fortíssima que merece muito respeito. Então, para essa partida, acredito no jogo para casa com empate e também um jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Fortaleza versus Vasco, início às 16 horas. A odd de momento paga 1.70 na vitória do Fortaleza, que venceu mais uma, venceu o São Lourenço novamente pela Copa Sul-Americana, vem na 11ª colocação com 10 pontos e o Vasco é o 17º colocado com 6 pontos, ou seja, o Vasco está acima do Corinthians por diferença de 1 ponto. Atuando em casa, o Fortaleza vem fazendo bons jogos, é o 14º mandante, com 3 jogos, 2 empates e 2 vitórias. Fora de casa, o Vasco até surpreendeu vencendo o Atlético Mineiro, vem na 8ª colocação aí como visitante. Em sequência individual, a equipe do Vasco vem a 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 8, em 6 de 8 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo e saiu menos que 3 gols. O Fortaleza sofreu gol nos últimos 3 jogos, o mais recente foi 3-0 para o Fortaleza, atuando em casa com o apoio da sua torcida, deve vencer mais uma. O Vasco fora de casa não é uma equipe que vai jogar de igual a igual diante do poderoso Fortaleza, então vejo casa com empate anula ou mais de 1.5, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para Flamengo versus Cruzeiro, início às 18h30, a odd paga 1.62 para Flamengo, 5.50 para Cruzeiro, 4.0 para o empate. Na classificação, Cruzeiro 12 pontos na 5ª colocação, Flamengo também 12 pontos na 6ª colocação, atuando em casa 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, Flamengo. Cruzeiro fora de casa é o segundo melhor visitante, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Em sequência individual, Flamengo vem a 5 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7 e o Cruzeiro em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Confronto direto, o Flamengo vem a 5 vitórias consecutivas, o mais recente 2-1 fora de casa. Vale ressaltar que o Flamengo, meu amigo, fraquejou fora de casa diante da frágil equipe da Nublense.
não conseguiu trazer os 3 pontos, vacilou a equipe do Flamengo e o Cruzeiro perdeu em casa pela última rodada do Brasileiro, perdeu para o Cuiabá Sport e o Flamengo venceu o Corinthians com gol no final lá do Léo Pereira. Então, para essa partida, vejo um jogo para gols, mais de 1.5 gols e também vejo um possível ambas as equipes marcam sim, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do São Paulo versus Goiás, início às 21 horas. A odd paga 1.50 no triunfo do São Paulo, 7 para o Goiás, 4.0 para o empate. Na classificação, São Paulo, oitavo colocado com 12 pontos, Goiás é o 16º com 7 pontos. Atuando em casa, São Paulo faz uma boa temporada, 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 jogos. E atuando fora de casa, o Goiás vem na 17ª colocação com apenas um empate em 4 jogos. São Paulo vem de uma vitória pelo Brasileiro diante do Vasco, vem de uma vitória também pela Sul-Americana. Então, é uma equipe que colocou a equipe reserva pela Sul-Americana, Dorival Júnior, e ainda assim levou a melhor, diferente do Flamengo, que foi titular e vacilou. Em sequência individual, São Paulo vem a 3 vitórias consecutivas, a 11 jogos de invencibilidade, e o Goiás vem a 4 jogos de invencibilidade. Lembrando que o São Paulo foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Em confronto direto, o São Paulo vem a 4 confrontos sem derrotas, o mais recente 4-0 para o São Paulo. É um jogo que o São Paulo é o favorito, joga completamente intenso em seu domínio. Vou acreditar no jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Espanha La Liga, reta final, Sevilha versus Real Madrid. Início às 14 horas, a odd paga 2.38 para Real, 2.88 para Sevilha e 3.60 para o empate. Na classificação, Real Madrid vice-líder com 74 pontos, Sevilha nono colocado com 49 pontos. Bom, o que sobra para o Real Madrid é a vice-liderança, vai disputar até a última rodada diante do Atlético de Madrid. E o Sevilha tem 49 pontos, não tem chances mais de ir para a Liga dos Campeões, a não ser que seja campeão da Liga Europa, e vai tentar aí ficar no mínimo na 6ª colocação, não é possível, vai ficar na 7ª colocação aí, porque caso dê errado a Liga Europa, tem Conferência Liga aí já batendo na porta. Bom, atuando em casa, a equipe do Sevilha não faz uma boa temporada, 15º colocado. Fora de casa, o Real Madrid faz a 4ª melhor campanha. Sevilha que empatou diante do Elche, lanterna fora de casa, claro, estava com a menos. E o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano. Bom, em sequência individual, o Sevilha vem a 6 jogos sem derrotas, 6 jogos de invencibilidade. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias do Real Madrid. A 8 confrontos, o Real Madrid não perde, o mais recente 3-1. É um jogo que vou optar no mercado para gols, mais de 1.5 gols nessa partida. Probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para a Itália Série A. Sim, temos o jogo da Internazionale versus Atalanta, um clássico italiano que tem início às 15h45. O favoritismo é da Inter, paga 1.83 a casas de aposta, 4.0 Atalanta, 3.80 para o empate. Na classificação, Inter terceiro colocado com 66 pontos, ainda tem chance de vice-liderança. E a Atalanta, quinta colocada com 61 pontos, também tem chance de Liga dos Campeões da Europa. Então é aquele jogo de 6 pontos. Atuando em casa, a equipe da Inter faz a 4ª melhor campanha com 39 pontos. E atuando fora de casa, a Atalanta faz a 3ª melhor campanha com 31 pontos. Em sequência individual, a equipe da Atalanta vem a 11 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. E a Inter em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, vem a 9 confrontos sem derrotas, a Internazionale. É um jogo de 6 pontos, mas a Inter atuando em casa com o apoio da sua torcida. É uma equipe forte, venceu aí a Copa em cima da Fiorentina, se sagrou campeã, mas vem de uma derrota pelo italiano diante do Napoli. Mas ainda assim é o favorito. O Atalanta vai ter que jogar, vai ter que mostrar seu estilo se quiser vaga na Liga dos Campeões da Europa. Então, se o Atalanta se expor, acredito que será um jogo aberto, um jogo para mais de 1.5 gols. Se não se expor, casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a última rodada da Alemanha Bundesliga. Temos Colônia versus Bayern de Munique, início às 10h30. A odd paga 1.33 para a vitória do Bayern, que na classificação é o vice-líder com 68 pontos.
e a equipe da Colônia é o 10º colocado com 42 pontos. Atuando em casa, a Colônia faz a 11ª campanha, fora de casa o Bayern tem a melhor campanha. Em sequência individual, a equipe da Colônia vem a 3 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7. Em 4 de 5, o Bayern saiu mais de 2,5 e também venceu o primeiro tempo a equipe da Colônia. Em confronto direto, o Bayern vem a 3 confrontos sem derrotas, o mais recente foi 1-1. Vale ressaltar que é aquele jogo de vida ou morte para o Bayern de Munique. Precisa vencer e torcer para tropeço do Borussia Dortmund. Então, para essa partida, vamos com a dica fora vence. Então, o que adiantou o Bayern de Munique fazer tantos gols? O que adiantou quando perdeu em casa para o Leipzig? Então, a equipe do Borussia Dortmund joga em casa e só precisa de uma simples vitória para se sagrar campeão. Para essa partida, a probabilidade será o 3-1 fora. União Berlim vs Blaine, início às 10h30. A equipe do União Berlim paga uma odd de 1,40. É o 4º colocado, quer a vaga na Liga dos Campeões, mas vai ter que brigar diante do Freiburg nessa última rodada. E o Blaine não briga mais por nada, tem 36 pontos, não cai, não vai mais para lugar nenhum, está em meio de tabela. Em sequência individual, a equipe do Blaine vem a 4 jogos sem vitória, a 11 jogos sofrendo gol, a 10 jogos saiu ambos marca, e em confronto direto, a equipe do União vem a 4 vitórias consecutivas, o mais recente 2-1 fora de casa. É um jogo que é vencer ou vencer, o União vai fazer uma temporada histórica, indo para a Champions, então precisa vencer. Vamos com a dica casa vence, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para Borussia Dortmund versus mais, início às 10h30. A odd paga 1,17 para a vitória do Dortmund, 13 para o mais, 8,50 para o empate. Na classificação, Dortmund, atual líder, só depende de si para ser campeão. E o mais é o 9º colocado com 45 pontos, não vai mais para lugar algum, é apenas cumprimento de tabela. Em sequência individual, o Dortmund vem a 3 vitórias consecutivas, a 7 jogos de invencibilidade. Em 6 de 7 saiu mais de 2,5 e foi a primeira equipe a marcar. Mas vem a 4 derrotas consecutivas. Em 5 de 7 saiu ambos marca, nos 7 sofreu gol. E em confronto direto, meus amigos, vem a 4 vitórias consecutivas o Bayern. Atuando em casa, o Bayern vem fazendo uma temporada muito boa, tem a melhor campanha com apenas uma derrota em 16 jogos, e o mais faz a 8ª melhor campanha fora de casa. Para essa partida, querendo resultado a todo momento, vou acreditar na vitória dessa equipe do Dortmund no intervalo, probabilidade 3-0 casa. Frankfurt vs Freiburg, início às 10h30 na classificação. O Freiburg, quinto colocado com 59 pontos, Frankfurt 47 pontos na 8ª colocação. Bem, o Frankfurt tem chances mínimas de uma vaga na conferência, na 6ª colocação, que é do Leverkusen, mas tem que fazer bastante gols diante do Freiburg. Atuando em casa, Frankfurt faz a 7ª melhor campanha, Freiburg faz a 4ª melhor campanha fora de casa. Então, como ambas as equipes precisam do resultado, em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais de 2,5, em 4 de 5 ambos marcam para o Frankfurt. É um jogo que nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Freiburg e um empate. Vou acreditar nesse duelo para gols. Então, vejo um duelo para ambas as equipes marcam. Vejo um duelo para mais de 2,5, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do RB Leipzig versus Schalke, início às 10h30. A odd paga 1,60 na vitória do Leipzig, 4,50 para o Schalke, 4,75 para o empate. Leipzig é o 3º colocado com 63 pontos e o Schalke é o 17º com 31 pontos. Atuando em casa, Leipzig faz a 3ª melhor campanha e atuando fora de casa, a equipe do Schalke faz a 4ª pior campanha. Em sequência individual, a equipe do Leipzig vem a 5 vitórias consecutivas. O Schalke nos últimos 10 jogos sofreu gol, em 6 saiu mais de 2,5. E confronto direto, o Leipzig vem a 4 vitórias consecutivas e o mais recente 6-1 para a equipe do Leipzig. O Leipzig já está garantido na Champions da próxima temporada, é apenas um jogo de cumprimento de tabela, mas vocês devem tomar cuidado porque o Schalke ainda tem chances matemáticas de fugir contra o rebaixamento. Então é um jogo mais para o Schalke do que para a equipe do Leipzig, que não briga mais por nada. Então, para essa partida, vejo um jogo muito difícil, um jogo muito equilibrado. Vejo um jogo para mais de 2,5, um jogo para
ambas as equipes marcam e também, quem sabe aí, uma surpresa, o Schalke está surpreendendo o Leipzig, que não briga mais por nada. Para a França Liga 1, o jogo do Lyon versus Reims, início às 16 horas. As casas de aposta dão o favoritismo de 1,57 ao Lyon, que na classificação é o sétimo colocado com 59 pontos, e o Reims é o 11º com 51 pontos. Atuando em casa, a equipe do Lyon faz a sexta melhor campanha com 32 pontos. Fora de casa, o Reims faz a 11ª campanha com 21 pontos. Em sequência individual, Lyon sofreu gol nos últimos 8 jogos, em 7 saiu ambos marcas mais de 2,5. Em confronto direto, o Reims vem a 4 confrontos sem derrotas, o mais recente foi 1-1 entre essas equipes. Então, Lyon ainda luta por quê nessa competição. O Lyon tem 2 jogos, se ele vence os 2 próximos jogos, pode brigar até mesmo por uma vaga na Liga dos Campeões com combinações de resultado, ou até mesmo na Liga Europa. Bom, atuando em casa, Lyon faz a sexta melhor campanha, fora de casa o Reims a 11ª. É um jogo que o Reims não briga mais por nada, então diante disso vejo um jogo muito equilibrado tecnicamente, é um jogo mais para o Lyon. Vou acreditar nesse duelo para menos de 4 gols e meio, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Marseille versus Brest, início às 16 horas. Na classificação, Marseille, terceiro colocado com 73 pontos e o Brest, 14º com 41 pontos. Este jogo interessa muito a equipe do Marseille, mas não vejo risco do Marseille perder a sua terceira colocação. Vai jogar aí para tentar ficar com a vice-liderança. Atuando em casa, Marseille faz a quinta melhor campanha. Fora de casa, a equipe do Lens faz a 15ª campanha, a equipe do Brest. Em sequência individual, a equipe do Marseille sofreu gol nos últimos 6 jogos, em 6 saiu mais de 2,5 em ambos marcam, e o Brest em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, o mais recente foi 1-1 entre essas equipes. É um jogo que vejo a equipe do Marseille muito favorita. Para essa partida, vou com a dica casa vence e também um jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 3-1 casa. Rennes versus Mônaco, início às 16 horas. A equipe do Rennes é a favorita, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Vem na quarta colocação com 65 pontos, tem chances mínimas de uma vaga na Liga Europa. Só que vale ressaltar que a equipe do Mônaco, neste momento, está na vaga que vai classificar para a Liga Europa. Só que tem o Rennes, tem o Lille na sua cola. Então, se a equipe do Mônaco tropeça, meu amigo, vai sofrer aí umas alterações nesta tabela. O Rennes faz a segunda melhor campanha da competição e o Mônaco faz a terceira melhor campanha. Fora de casa, em sequência individual, a equipe do Rennes, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais de 2,5 e o Mônaco, em 7 de 8, saiu mais de 2,5. Em confronto direto, o Mônaco vem a 4 confrontos sem derrotas. O mais recente foi 1-1. É um jogo eletrizante, aquele jogo de 6 pontos, porque o Rennes quer chegar onde o Mônaco está e o Mônaco quer ficar aonde o Rennes quer chegar. Então, para essa partida, vou deixar 2 boas opções. Vejo um jogo para ambas as equipes marcam. Vejo um jogo para mais de 2,5 gols. Probabilidade 2-2 jogo. Istanbul versus PSG, início às 16 horas. A odd paga 1,62 as casas de aposta na vitória do PSG, que é o líder com 84 pontos, já é campeão em minha opinião. E o Istanbul é o 15º colocado com 39 pontos, ainda tem chances matemáticas de rebaixamento, é mínima, mas ainda tem. Atuando em casa, não vem fazendo uma boa campanha, é o 16º colocado, uma das piores campanhas. Fora de casa, enfrenta o PSG, que tem a melhor campanha. Em sequência individual, o PSG 3 vitórias consecutivas, 6 jogos, saiu mais de 2,5, 5 de 6, ambos marcam, 6 de 7, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Istanbul, em 5 de 6, venceu o primeiro tempo, em 6, foi a primeira equipe a marcar e vem a 3 confrontos, 3 jogos sem derrotas. Em confronto direto, o PSG, 11 confrontos sem derrotas, o mais recente, 2-1 para o PSG. É um jogo que vou optar no mercado para gols. Mercado para gols, PSG já é campeão. Não deve se esforçar muito, então vejo um jogo para mais de 2,5, ambos marcam nessa partida. Vamos agora para o nosso último prognóstico, é Portugal Primeira Liga.
Porto versus Vitória, início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Porto é o vice-líder com 82 pontos, ainda tem chances matemáticas de título, enfrenta a equipe do Vitória na quinta colocação. Em sequência individual, a equipe do Porto vem a 10 vitórias consecutivas, o Vitória vem a 4 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. O Porto, em ser de 8, foi a primeira equipe a marcar, vem a 14 jogos de invencibilidade e em confronto direto vem a 8 vitórias consecutivas, a 9 confrontos sem derrotas, o mais recente venceu de 1-0. O Porto vai jogar para vencer, precisa vencer, ainda tem 5 rodadas para lutar pelo título diante do Benfica, então vamos no Casa vence ao intervalo e a probabilidade 2-0 Casa. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram focado em aposta esportiva, com dicas totalmente grátis. Então, meu parceiro, link na descrição, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste sábado de reta final do futebol europeu, sábado de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês, pelo brasileiro, esse jogo do Atlético Paranaense versus Grêmio, casa com empate. Flamengo versus Cruzeiro, mais de 1.5 e Fortaleza versus Vasco, mais de 1.5 é uma boa tripla. Outra boa opção que vocês podem estar observando e faturando seria vitória do Borussia Dortmund ao intervalo, Borussia Dortmund para vencer e Porto de Portugal para vencer também ao intervalo. Então, uma boa dupla para que vocês possam faturar. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, compartilhe o nosso vídeo. Se puder, deixe os comentários aí no nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!